Maravilhoso, eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã. Nós rendemos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, somente a Ti, Senhor, nesta manhã, porque é o Deus da nossa vida, é o Deus, é o Senhor do Senhor, é o Santo de Israel. Muito obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor já nos concede. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade pela qual o Senhor, aleluia, tem nos dado, está nos dando nesta manhã, para junto estar aqui, Senhor, num só propósito, numa fé, num amor, numa comunhão. Ah, Senhor, para ler a tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos do Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro, venha tomar em primeiro lugar, Senhor, das nossas vidas. Abre, Senhor, nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Faça, Senhor, com que o nosso coração possa receber e entender, Senhor, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos o conhecimento, Pai. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para conosco nesta manhã, para a vida de cada uma das tuas servas, de cada uma das tuas filhas. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Senhor amado, nós consagramos o Senhor esta manhã, esta hora, que é devido somente a Ti, ó Espírito Santo. Venha fazer em nosso meio, aleluia, Senhor, maravilhas, que possamos sair desta leitura alegre e receber o que o Senhor tem para nos dar nesta manhã. Tomamos posse da nossa vitória pelo sangue de Jesus. Todo impedimento, Senhor, que queira atrapalhar, aleluia, que queira, Senhor, impedir, aleluia. Nesta manhã nós declaramos sobre a sua palavra que vem nos dizer, Senhor, que quando o Senhor age, quem vai impedir? Agindo o Senhor, quem impedirá? E por isso, nesta manhã, Senhor, fica conosco, Senhor, abençoando cada coração e cada vida, Senhor, tomando nós, Senhor, nas tuas mãos, sendo o Senhor, aleluia, o nosso professor Espírito Santo, e abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te glorificamos, nós te adoramos, aleluia, nós te bendizemos, Senhor, porque toda a glória, honra e louvor somente a ti pertence, Senhor, nos céus e na terra, pois é o Deus, aleluia, da nossa salvação. Te amamos e te adoramos. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias, né? Deus é maravilhoso, o Senhor está aqui conosco, né? Fica conosco mesmo. Que o Senhor possa ungir nossas mentes nesta manhã para entendermos tudo aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, né? E a leitura de hoje vai ser lá em Josué, no seu capítulo 9. Ontem nós lemos até o 8. Hoje é Josué, capítulo 9. Para a glória de Deus, né? Aleluia. Não, e hoje a gente já vai ter uma oradora logo cedo. Porque hoje eu estou com companhia limitada. Estou aqui com meu filho. Vem cá, filho, dá aqui para a mamãe. Não. Eu vou pedir para... Deixa eu ver aqui. Ah, a Joana está aqui. Glória, glória, glória. Jo, você consegue começar a leitura? Consigo sim, deixa um segundo. Tá certo. É o tempo de abrirmos as nossas Bíblias. Abre aí a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 9, né? Vamos ler a palavra do Senhor para a glória de Deus. Josué, capítulo 9. Eu posso até iniciar, e aí ela entra com 10, tá bom? Josué, capítulo 9. A astúcia dos gibeonitas
o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a eles e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões Verso 11. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco, esmigalhados. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas, sandálias, estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Verso 15 do capítulo 9. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. Há 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Birote, Kiriat-Jearim, mas não os atacaram porque os israelitas da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água para toda a comunidade
E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficarão sabendo como o Senhor, seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Então Josué os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonistas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que eles são até hoje. Eita glória! Olha isso daqui, né, gente? Eles enganaram direitinho, com o pão até podre, as roupas rasgadas, sacola de couro toda seca, mas na verdade eles estavam agindo de engano, né? E eles só olharam a cara, os comportamentos e acreditaram, mas não consultaram o Senhor. Pode grifar aí no verso 14, ele fala que eles não consultaram ao Senhor. Mais uma vez, né? Porque quando Josué foi sair na luta contra o povo de Ai, ele também não consultou o Senhor. Por isso que eles perderam ali a primeira vez. E agora, de novo, sem consultar ao Senhor, né? Eles erravam, e aqui está repetindo mesmo eu, de fazer as coisas sem consultar ao Senhor. Tá certo? Joana, você pode continuar lendo? É isso mesmo, a Joana colocou aqui, ó, o perigo de confiar em sua sabedoria e não consultar ao Senhor. Quem vê cara não vê coração, é isso mesmo. E agora a gente vai entrar numa luta importante, mas também por conta dos gibeonitas. Nem era uma luta de Israel, mas como eles tinham aliança agora, tinha que proteger o povo. Olha lá, eu gosto dessa luta. Gibeão é sitiada por 5 reis. Capítulo 10 de Josué. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, fizeram a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou ao rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos
e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitaram na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Glória a Deus. O Senhor, o sol e a lua são detidos. 12, versículo 12 do capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Jalom. E o sol se deteve, e a lua até esse livro reto, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele, ao arraial de Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras sobre a boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri-os, os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes, todo homem se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com ele foram: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a morte. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros
e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda, e feriu a de espada, ao fio da espada, e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Libna, e pelejou contra Libna, e o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram ao fio de espada, e a toda a alma que nela havia, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim o seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia, e a ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruíram totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Glória a Deus, quer comentar, Di? Que guerra foi essa? Sol para, lua para, e Deus ouviu a voz de um homem e parou tudo. Glória a Deus. Quem pode vencer um povo que tem Deus lutando do seu lado? Deus lutando, Verdade, lutando as suas próprias guerras, né? sim. Você vê que Deus lançou pedras e foram mais os que morreram das pedras que Deus lançou do que os que morreram de espada. Próprio Deus lutando. Próprio Deus, glória a Deus. Poderoso. Hoje isso não acontece fisicamente falando. Quer dizer, Deus pode fazer o que ele quiser, né? Mas que nós possamos olhar para essas histórias, né? E entender, quando Deus está conosco, Ele
dá sabedoria, ele nos dá estratégia, ele cria a circunstância. E para ele, nem a natureza é capaz de impedir o agir dele. Porque se ele quiser, ele faz até o sol parar para nos abençoar. Então, quando a gente olha para essas histórias, é para aumentar a nossa confiança no Senhor. E mesmo que a gente olhando a nossa vida, você fala assim, mas Deus parece que está tudo contrário. Olha, é o mesmo Deus que estava aqui, é o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje. Então, olha o que ele já fez. É só você confiar, continuar acreditando na palavra que foi liberada, né, sobre as nossas vidas, porque ele é fiel. Glória a Deus, né? E é assim o tempo todo, né? O Josué estava falando para o povo não desanimar, né? Ó, o verso 25, ele fala assim: disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Então, o tempo todo, né? Ele estava animando os soldados para que eles não venham ter medo, né? Mas que tivessem coragem e se animassem. Porque quando você não tem coragem, deixa o medo tomar conta, você fica desanimado, você perde as forças, você procrastina, auto-sabota. Mas quando você está alegre, está animado, está corajoso, Deus está com você, te ajudando. Glória a Deus, é verdade. Na minha tá dizendo assim, ó, não tem mais, vos esforceis, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode Glória a continuar Deus. lendo? Continuo. Amém. Glória a Deus. Capítulo 11 de Josué. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, ou Sinjon, né? E ao rei de Akzaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerote, e nas planícies, e em Nefote-dor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu e ao perizeu e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente, e o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispe, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou a Josué, e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a cabeça de todos estes reinos. E a toda a alma que nela havia, feriram ao fio de espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio de espada, da espada, destruindo-os totalmente.
como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio de espada, até que os destruíram. Nada do fogo que fôlego, nada do que fôlego tinha, deixaram com vida. 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto da terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha feito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Continua, capítulo 12. As terras que Moisés deu às duas tribos, as duas e a meia tribo. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Hermon até ao monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que assenhoreava desde Aroer até a banda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerote, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Adote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e assenhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés em possessão. Versículo 7. Os 31 reis que Josué feriu. Estes são os reis da terra, aos quais feriu Josué e os filhos de Israel da Quém, do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até
ao Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Esbom, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Máqueda, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapuã, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinron, Meron, outro. O rei de Axaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafatidor, outro. O rei das nações em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Tinha 31 reis por todos. Josué reparte a terra que tinha conquistado. 13, capítulo 13 de Josué. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sion, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, e o Asdodeu, e o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meará, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gibelitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermo, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, e os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora essas terras por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com quem os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer até a borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermo, e toda a Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou de resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje.
Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhes tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Ardon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedimote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, do monte do vale, e Bet-peor, e Asdote e Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zur e Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por ele foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramá Mispe, e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Jafom, que ficaram do resto do reino de Sion, até Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Meabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué dá a Calebe em herança Hebron, capítulo 14. Continua? Capítulo 14 de Josué. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das nove tribos e da meia tribo. Porquanto as duas tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para o gado e para a sua possessão.
Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram, e os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cardes Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cardes Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverarás em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era tal, é agora a minha força. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste o que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Continua, capítulo 15. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. Ô, John, Oi, olha o Josué falando aqui, né? Ele já estava com 85 anos, mas ele ainda estava se sentindo do mesmo jeito de uau. quando Moisés o chamou, né? Fisicamente, né, poderia ser que não, mas a mente dele, a alma dele estava ainda com todo vigor, né? Porque ele fala assim, ó, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me chamou. Ou seja, ele se sentia do jeito, né? Sim. O quanto é importante a nossa mente também estar conectada com a missão, né? Mente, o propósito, porque ainda que Caleb passem os anos, parecia bem determinado, né? Bem é, ousado, corajoso. é, Pode falar. porque assim, embora passem os anos, mas ele se mantinha ainda com desejo, né? Com aquela alegria. Porque às vezes você é chamado para uma missão e passa os anos, você vai ficando desmotivada. Ai, será que era isso mesmo? Aí você não vai tendo mais o mesmo vigor, né? A mesma sede, a mesma alegria e entusiasmo. Mas aqui, do jeito que ele tá falando, ele continua do mesmo jeito. Olha, eu passou tudo isso, mas eu ainda me sinto do mesmo jeito, tá? Não mudou nada. Que benção. Eu gosto dessa fala de Caleb. Eu também, também. Pode continuar, por Sim. favor. Outra coisa que também me chamou a atenção, Cá, foi no capítulo 11, quando ele fala assim que, no versículo 15, como ordenar o Senhor, servo
a Moisés, servo do seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara. Assim Josué tomou toda aquela terra. Então, para você ver que o Josué, ele tinha um alto compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha um alto compromisso em realizar todas as obras que o Senhor ordenara. Por isso que ele conquistou tanto, né? Por isso que ele chegou muito, mas ele envelheceu. Isso aí foi um fato. Senão ele teria conquistado muito mais. Eram muitas guerras, eram muitas guerras. Mas tudo, a palavra não falou assim, parte do que não, tudo que Moisés falou, Josué foi lá e executou, fez. Eu achei Era muito, ele. muito importante. Isso era ele respeitar a liderança de Moisés, mesmo Moisés não estando mais ali. Entender o propósito também, né? Sim, Que Moisés recebeu de Deus e Deus estava com ele, então ele precisava fazer exatamente aquilo que ele nasceu para fazer. Porque esse homem só ficava na guerra. Dormia, acordava, olha lá, vamos lá, guerra, sabe? Era o propósito da vida dele, né? E ele foi forte, firme nisso. Glória a Deus. nós venhamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas e ter a mesma disposição para É porque trabalhar ele no reino. verdade. Glória a Deus. Ele guerreou a vida inteira ali. No começo foi aprendiz de Moisés, mas depois, quando chegou a vez dele, fez com alegria. Verdade. Essa coisa da alegria que você falou é muito importante. Sem alegria, tudo perde o cerne, né? Você fica com Pede qualquer o outra propósito, motivação. pede o porquê, né? É, Que eu estou fazendo isso mesmo. porque não tem alegria, então se perde, né? Tem que ter alegria. Vamos servir ao Senhor com alegria. Capítulo 15 de Josué. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, até a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades-Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adá, e rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar Salgado. Para o norte será a baía do mar. Ouvindo? Tá. Será a baía do mar. Cadê? Qual versículo que eu parei? Vou ler os 5, tá? O termo, porém, para o oriente será o mar Salgado até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boão, filho de Ruben. Subirá mais esse termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, o qual estará à subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus, do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até o cume que está diante do vale de Inom, para o ocidente.
que está no fim do vale dos Refaíns da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então tomará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, que é Quesalon, e descerá a banda a Bet-Semes, e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Gibneel, e as saídas destes termos eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor. A Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, que é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e foram dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem feriu a Kiriat Sefer e a quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do juramento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. E deu-lhes as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom para o sul. Cabzeel e Éder e Jagur, Equiná, e Dimona e Adada, e Quedes e Azor e Itna, e Zife e Telem e Bealote, e Azor, Adata e Quiriote Esron, que é Anon, Azor. 26. Amã e Sema e Molada, e Azargadá, e Esmon, e Bet-Pelete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Lin, e Lin não, Ein, né? Ein, 2 is. E Ezen, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmaná, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanon, e Enganim, Tapuá e Enã, Jarmute e Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Ged-Rotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã e Adassa,
e Migdal Gade, e Dileã, e Mispe, e Jocteel, e Laques e Boscate e Eglon, e Carbon e Laamas e Quitilis, e Gederote, Bet-Dagon e Naamá e Maquedá, 16 cidades as suas aldeias. Libna, e Éter e Azã, e Iftá e Asná e Nezibe, e Keila, e Aquzibe e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, Estimó e Anim, e Gozen e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, Ezion, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisreel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timná, 10 cidades e as suas aldeias. E Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secaca, e Nibzã e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Eita, que presença é essa? Infelizmente não, não ficou só os israelitas em Jerusalém, né? Mas estão lá. O 16 é muito curtinho, muito curtinho. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce a banda do ocidente ao termo de Gefleti, até ao termo de Bet-Horon de debaixo, e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente até era Atarote Adar até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Micmetã, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tápua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram
para os filhos de Efraim estava no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam, porque começou, né? Que habitavam em Jazer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, Glória a mulher, Deus. que coisa, hein? Todo mundo foi tomando posse do seu pedaço de terra. E um monte de nome aqui, né, que a gente nunca nem leu. Fica a dica, quem tá precisando de um nome aí para colocar no seu filho. Minha filha está Um monte, aqui, Keila. um monte. É que tem um monte. Pois é, glória a Deus, né? Olha, faltam 9 minutos. Acho que dá para ler o 17 também, hein? Vou ler ele aqui. A herança de Manassés. Obrigada, Joana. Gratidão. Disponha. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade de Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer, Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos deles receberam herança. A terra de Gileade ficou para outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Miquimeta, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés dava... Mas a fronteira de Manassés ficava ao sul do ribeiro e terminava no mar. Verso 10. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Sean e Ibleam, e as populações de Dor, Endor, Tanak e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira lista, isso é, Dor, é Nafote, mas os manassitas
não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram aos cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente da terra. Verso 14. Os descendentes de José disseram então a Josué: porque nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam entre a floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que viviam na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno para que vocês será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuíam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha, aqui é o povo tudo tomando posse da terra, né? Tudo tomando posse da terra das heranças, a qual o Senhor havia confiado, né? Havia dado, havia prometido. Aqui era o tempo de tomar posse das terras e tirar o povo que estava lá, né? Você pode ver aqui que tem alguns que já não foram tirando, já foram se adaptando com o povo ali mesmo, né? Mas não era essa a vontade de Deus desde o princípio. A vontade do Senhor era que o povo tomasse literalmente as terras, né? E não se contaminasse, não se misturasse com ninguém, nenhuma tribo, nenhum povo que eram, que adoravam a deuses pagãos, a deuses, né? Terrenos. E ali ele não queria que o povo se misturasse, né? E a gente vai entender o porquê mais pra frente. Amém. Vamos tirar nossa foto. Isso mostra um pouquinho de falta de fé? Isso já mostra aqui um desvio aí do propósito inicial, da garra, É. da força, né? Josué, lá no começo, ele falou assim: eu ainda estou tão forte quanto. Só que no começo ele expulsava, tirava, né? Fazia tudo que tinha que ser feito. Mas aqui você vê que já não tá mais seguindo fielmente, né, ao propósito inicial. E aí depois Porque a ladeira nessa, abaixo. porque nessa parte aí, como o Josué ficou velho, eu acredito que o povo começou a ter que conquistar sua própria terra, os próprios exércitos, né? O exército de cada onde tinha repartido as terras. Bom, vai lá e tira todo mundo. Só que aí não dava mais para Josué estar na frente da guerra, de cada guerra, né? E eu acho que isso deu essa margem para que, não vamos expulsar todo mundo, vamos fazer um acordo aqui, vamos subjugar, mas já não era o que Deus queria. Já tinham fugido do propósito inicial, porque Deus não queria mistura, né? Porque senão ia ter miscigenação de raças, essa palavra que fala, quando se juntam, misturam, né? E era o que Deus não queria que acontecesse. Porque Deus falava que o povo dele era exclusivo, né? Deus sempre prezou a santidade, né? Separação de tudo. O que é de Deus, inclusive o povo que representava Deus aqui na terra. Verdade. Vamos tirar nossa foto, gente. Good morning.
Aí. Saudade da Vivi. Saudade de tanta gente, vamos colocar no grupo. Saudade. Meninas, quem vai participar comigo do dia 26, daqui do clube? Quem estará comigo dia 26? Ainda não vi o nomezinho de vocês na lista dos presentes. Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou estar. Você viu minha mãozinha em pé? Dia Sim. 26, estaremos juntas. Participar de quê, Dani? Daiane? Eita, Vivi. Eu vou fazer um evento dia 26 à tarde. Vou fazer um evento de mulheres aqui, presencial, para as mulheres estarem aqui conectadas, presentes com a gente, né? E quem é de São Paulo, dá para vir, né? Se bem que a Vivi falou que tá lá em Minas, com o marido. Tá nós, tá longe. Você acha que dia 26 você já vai estar por aqui ou não? Quem, eu? Não, a Vivi. Ela colocou Ah, nos Vivi. comentários que ela está em Minas. Ah, Está em entendi. Está aqui Minas. perto de mim. É, Minas é 8 horas daqui, onde eu moro, para lá. eita, nós, oh glória. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento, né? Vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele por mais um dia de leitura, que Ele possa receber aí a nossa adoração, nosso momento de leitura da palavra de Deus. Vamos aproveitar que sua internet está boa, missionária Gilda, ora por nós e a gente já está Você viu o que lançando. aconteceu ontem? Foi geral. E aqui na Bahia foi o primeiro lugar a ficar sem internet. Nunca tinha acontecido. E aí, como aqui é ilha, é um lugar isolado, acho que foi o primeiro lugar, assim que a gente acabou, né? Faltando uns 10 minutos, já começou a internet já a cair. Amém? Verdade. Aqui na minha cidade não deu nem para me concluir, né, o término da leitura, né? Logo faltou energia, ficamos sem internet, só veio chegar depois de meio-dia, quase 1 hora, e assim foi assim geral em muitas cidades, né? Mulher, isso Aqui daí já já é chegou sinal da 3 horas volta da de Jesus. tarde. Eles querem Eu moro em fazer o Santarém, blackout. Pará, no meio de assim, entre Manaus e Belém. Glória a Deus. Eu vou mandar um vídeo lá no Amém? grupo para vocês assistirem, que eles estão querendo, né, fazer. É sinal da volta de Cristo, gente. Daqui a pouco eles vão Verdade. tirar a internet de todo mundo, vai desconectar o povo. Faz tudo parte de uma agenda. Eu vou ficar aqui intercedendo por esse dia 26, Amém. tá ok? Obrigada. Muito obrigada. Pode Vamos orar por nós? orar. Eu melhorei um pouquinho, né? Tô carente Aí das depois eu orações. falo no privado. Jesus amado, santo e justo, muito obrigado por mais um dia, ao qual o Senhor nos proporcionou a estar, Pai, nesta reunião, juntamente com todos os lugares diferentes, mas o Senhor é o Deus de perto, Deus de longe, é o Deus que tem nos concedido, Senhor, a ler a tua palavra todos os dias, versículos, capítulos, e ter entendimento de ti. A tua palavra fala, meu Pai, que assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, filho de Num, que o Senhor, meu Pai amado, santo e justo, esteja a cada momento conosco, a cada segundo conosco, papai, segurando nas tuas mãos, não deixar, papai, a gente olhar para trás, como aquela mulher de Ló, pai, que se pegou com as coisas material, aleluia, e olhou para trás e virou uma tatueta de sal, pai. Pai Celeste, Rei da Glória, Santo dos Santos, nos sustenta a cada momento, meu Senhor, a ouvir
e apregoar a tua palavra e guardar na tábua do nosso coração. Senhor, já te peço, desde de hoje, Senhor, esta reunião, ao qual vai ser, aleluia, feita pela filha dia 26, papai, que nós estamos aqui, Senhor, como uma família, intercedendo um pelos outros, que o Senhor entre com providência, meu Pai, que venha abrir as portas, Senhor, venha abrir o céu, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar, venha trazer pessoas, Pai, diferente, para que venha, meu Pai, aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração. Toma a pastora nas Tuas mãos, toma a ordenadora nas Tuas mãos, Senhor, toma cada membro, cada visitante que ali vai chegar, Pai, aleluia, através de um convite, através, meu Pai amado, santo, aleluia, de uma lição, meu Pai, através, aleluia, do WhatsApp, através do YouTube, que o Senhor, meu Pai, venha se fazer presente lá e aqui também, Pai, na minha vida, que o Senhor tome a direção, meu Pai amado santo, deste grupo ao qual o Senhor tem me dado para organizar, meu Pai, aleluia, e para ensaiar. Senhor, nada tenho, nada posso, nada faço, mas eu creio em um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Então, Pai, estamos o culto de hoje à noite nas tuas mãos. Se faz presente nas nossas vidas, meu Pai, não só hoje, como sempre. Abençoa, Pai, a cada família neste dia e guarda cada uma delas que vão fazer algo, vai sair na rua, guarda da bala perdida, guarda do homem sanguinário, guarda, meu Pai, os filhos, esposo, Senhor, guarda a casa, coloca, acampa teus anjos sobre a vida de cada um deles, papai, e toma a direção, meu Pai, de todos aqueles que se encontram trabalhando nesta manhã. Senhor, eu te peço, entra nos hospitais, no presídio, nas penitenciárias, nas delegacias, nas praças, no viaduto, Senhor, e abençoa, meu Pai, as famílias que hoje, neste dia, chora, Pai, por enterrar um filho, marido, irmão. Senhor, toma a direção da vida de cada um, meu Pai. Desde já, Senhor, já te peço, já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja que somos nós, diz amém. Amém! Eita glória! Deus é fiel. Deus abençoa grande e ricamente a todas nós, em nome de Jesus. Deus nos Eita glória. abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, um dia de hoje abençoado. Amém. Amém. Deixa eu falar, deixa eu finalizar aqui, peraí.